Bom, então vamos partir para a nossa análise aqui da pirâmide etária brasileira, especificamente falando agora dos problemas envolvidos e das possíveis soluções para esses problemas apresentados, tá? Vamos lá. Toda vez que a gente vai analisar uma pirâmide etária, a dica é: comece sempre da base para o topo, tá? Assim você consegue visualizar melhor, né? Tem um sentido mais fácil, digamos assim, de entender, até mesmo porque a gente pensa no nascimento, né, desse indivíduo até ele chegar numa fase idosa, tá? Vai por mim que você vai se dar bem. Preste atenção ali, ó, na nossa pirâmide etária brasileira, tá? Lembrando sempre mulheres à direita e homens à esquerda. A gente tem basicamente ali, temos um pouco mais do contingente de mulheres populacional do que homens, mas a gente basicamente é praticamente igual, não tem muita diferença. Atualmente a gente está batendo ali, né? No gráfico diz que a gente tem 200 milhões de habitantes, mas recentemente já saiu uma estimativa nova que fala que a gente já está batendo aí na casa dos 212, 213 milhões de brasileiros, tá? Então significa que de fato a gente está aumentando o nosso número de nascimentos, de certa forma, continua crescendo, mas não é algo tão preocupante ainda como nos países mais desenvolvidos, onde você chega a ter aí uma taxa de fecundidade já basicamente até menor do que um filho por mulher. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Dá uma olhadinha aqui então comigo na questão, ó, da base da pirâmide, ó. Na base. Esse setor vem se estreitando, o que representa a redução da taxa de natalidade e de fecundidade. Lembrando que a taxa de natalidade é o número de nascimentos, tá? Que acontece num determinado país. A taxa de fecundidade, ela já tem relação com a questão familiar, digamos assim, né, da mulher. Você pensa na questão da taxa de fecundidade quando você pensa no número de filhos tidos por mulher. Então, na verdade, é uma análise populacional para saber quantos filhos cada mulher está tendo. Então, por exemplo, eu, Maiara, aqui, sou mulher e não tenho nenhum filho, tá? Eu tô numa idade reprodutiva ativa e assim mesmo eu ainda não tenho um filho, tá? Não significa que outras mulheres da minha idade também não tenham nenhum filho. Então significa que outras mulheres, né, outras Maiaras, digamos assim, podem estar tendo mais de 2, 3, 4 filhos, né? O que faria aí uma média para compensar esse nenhum filho que eu tenho. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem uma média mais ou menos de 1,5 filho por mulher, tá? Por que meio, Mayara? A gente meia criança? Um anãozinho? Não, não é isso, né, gente? É uma expectativa, é uma estatística, né? Há uma média. Então, significa que mais ou menos, né, cada mulher teria de um ou a mais de um filho, perfeito? Vamos lá. Então, o que acontece com a nossa base, né? A gente tem esse processo que a gente está vendo, né? Cada vez mais as mulheres, elas tendem a ter uma diminuição, né, no desejo de terem filhos, né, na questão da projeção familiar, pelas questões de liberdade, como a gente viu, né? Liberdade da mulher, questão social, questão familiar, questão da inserção no mercado de trabalho também dificulta as mulheres terem muitos filhos, né, e trabalhar ao mesmo tempo, além do trabalho doméstico, né, que já fica, de certa forma, muitas vezes sobrecarregado para a presença feminina. Então isso acaba, de certa forma, influenciando na decisão das mulheres que tendem a estar associadas à questão de estudos, à questão de países que têm um pouco mais de desenvolvimento em capital humano, né? Essa questão de ter a decisão de não ter filhos. E isso tem acontecido no Brasil nos últimos anos, tá? E a tendência, a projeção é que isso continue e que continue, de certa forma, a diminuir a nossa taxa de fecundidade. À medida que a gente vai perceber, olha só agora, nosso corpo da pirâmide, o que vai acarretar nessa mudança, né? A gente está diminuindo a taxa de natalidade, então o que vai acarretar, né, daqui a 30 anos, por exemplo, quando essas crianças, né, que estão em uma menor quantidade, menor contingente populacional, o que vai acontecer quando elas estiverem na idade ativa, né, de trabalho? Pois bem, o corpo atualmente, tá, é o maior setor da pirâmide etária. Ele representa a população economicamente ativa, que é o PEA, né, e vai fazer com que tenha investimentos na geração de empregos, né? Aquilo que a gente mencionou no início da aula. Se eu tenho um país que tem poucas crianças, faz sentido eu investir em creche? Não, faz sentido que eu invista no que eu tenho em maior quantidade naquele país.
No nosso caso atual no Brasil, nós temos uma PEA mais elevada do que o restante, do topo e do que a própria base. Então significa que nós estamos numa janela de oportunidade, né, onde o governo, de certa forma, deveria investir mais na geração de empregos. Afinal, temos uma grande quantidade de pessoas ativas, né, disponíveis, né, com disponibilidade de idade ativa para trabalhar e sustentar economicamente tanto, né, os extremos da pirâmide, tanto as crianças quanto os idosos que já não podem mais contribuir economicamente para o país. Perfeito? Deu para entender mais ou menos isso? Só que aí é que está um grande problema. Atualmente nós passamos por uma grande taxa de desemprego, né? Já tem alguns anos que o Brasil carrega essa taxa de desemprego um pouco elevada, de certa forma, né? Então isso acaba acarretando, né, para a questão do aumento de outros tipos de cargos de emprego, emprego informal, enfim, empregos nas áreas, né, dos setores terciários, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso vai acabar também afetando o mundo do trabalho, né, os setores econômicos dessa nação, tá? Agora, com relação à análise do topo. Pois bem, assim como a gente viu, né, que a gente está tendo mudanças, tanto na base quanto no corpo, a gente percebe que há uma projeção, né, do aumento desse topo da pirâmide etária, né? A gente tem aí uma ampliação da expectativa de vida no país, por esses motivos que já mencionamos anteriormente, pela questão do avanço, né, de técnicas, o avanço dessa população economicamente ativa que vai trabalhar e vai dar condições, né, para esse restante da população, enfim. Então, o que é preciso fazer, já que a gente percebe que há uma mudança no nosso topo? A gente precisa, então, olha, investir em saúde, né, infraestrutura urbana para essa população idosa e, consequentemente, na reforma da Previdência, que é um assunto extremamente delicado e polêmico que tem ocorrido, né, no nosso país aí por questões, né, de mudanças de fato na nossa estrutura, na nossa pirâmide etária, que demonstra sim uma mudança urgente, tá? Agora a questão é como essa mudança vai ser feita, de forma que não prejudique, né, a maior parte dos brasileiros, perfeito? Então, só mostrando aqui para vocês, olha, a nossa taxa de fecundidade, lembrando que é o número de filhos tido por mulher, não é a mesma coisa que taxa de natalidade, tá? A taxa de fecundidade brasileira, ela tem diminuído, olha, o gráfico mostra que está dando essa queda, e aí a gente tem uma projeção, né, atualmente a gente está em 1,7, 1,6, a gente tem a projeção em 2025 está com a média de 1,5 filho por mulher, tá? Então isso só corrobora para a questão que a gente viu, né, de que de fato a gente vai passar por um processo de mudança de uma pirâmide etária jovem para uma pirâmide etária envelhecida, tá? Agora, com relação a essa mudança, que é algo urgente nas questões, né, políticas do país, a gente tem falado muito sobre a questão da Previdência Social, na reforma da Previdência. E por que de fato, então, Mayara, a gente realmente precisa fazer essa reforma, que de fato já foi assinada, né, em 2019, como eu falei, no final de 2019? Por conta dessa mudança que a gente viu dos idosos, né? Não há, de certa forma, essa questão de ter uma população economicamente ativa menor, afinal, os jovens e as crianças, né, dessa futura geração vão ser menores, né, na base. Logo, eles vão crescer e vão virar o corpo, né? Daqui não tem como aumentar, só diminuir, só se essas crianças, né, ou jovens morrerem. Então só tem como diminuir, não tem como aumentar. Tem como aumentar se eu injeto, digamos assim, imigrantes, né? Se eu coloco a taxa de imigração, aí eu consigo aumentar esse corpo da população economicamente ativa. Mas sem olhar para a migração e olhando só para essa população nacional, digamos assim, não tem como você aumentar, né? Aumenta-se só na base, né, onde tem os nascimentos. Então, pensando nessa lógica, o corpo da pirâmide ou ele vai se sustentar da mesma forma, igual, ou ele vai diminuir, né? Então, para que essa população economicamente ativa do mundo atual, que é a maior parte da pirâmide, vai envelhecer, né, seja sustentada, como isso vai acontecer se a nossa base ela é menor, né? Ou seja, a gente vai ter uma população inativa maior do que uma população ativa economicamente. E isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, né? Então, como que a gente faz para estruturar isso? Aumentando o tempo de contribuição dessa população economicamente ativa. Assim, de certa forma, os idosos, né, o topo da pirâmide, também vai contribuir, né, de certa forma, para a Previdência Social.
Vou tentar resumir aqui para vocês qual foi a mudança que de fato aconteceu, o que é a Previdência Social, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. As contribuições feitas ao sistema previdenciário visam custear a substituição de renda do trabalhador quando ele não puder exercer mais suas atividades profissionais, como é o caso de doenças, invalidez, idade avançada, que é o caso dos idosos na aposentadoria, desemprego voluntário, né, que é a taxa de desemprego, desemprego, e até mesmo maternidade e reclusão. Então, a gente tem aí a previdência social não só para idosos, tá, gente? Mas assim para aqueles que possuem, né, por algum momento, seja ele temporário ou não, não pode ter ativos econômicos. Então, o Estado faz esse custeio, digamos assim, para essa população que não pode participar da PEA, perfeito? Para que as contas da Previdência estejam em equilíbrio, é necessário que haja um número maior de trabalhadores em atividades remuneradas em relação ao número de beneficiários da Previdência. Isso faz sentido, né? Então, precisa ter mais gente arrecadando, né, para poder ajudar essa população inativa. Se temos mais idosos economicamente inativos, vivendo por mais tempo, e menos jovens economicamente ativos para trabalhar, né, para sustentá-los, a conta não vai fechar. E é por isso que foi aplicada essa reforma da Previdência.